Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, olha essa blusinha, tem muito tempo que eu não uso ela. Inclusive, amei essa chegada do frio, entendeu? Nem tá fazendo muito frio, mas eu já preparei aqui o meu bom queimadinho. Eu conheço como queimadinho. Comenta aí vocês como chama na cidade de vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu fui parar num terreiro de Umbanda. Como eu fui parar na Umbanda, né? Porque assim, tem gente que assim, acaba indo, né, de uma maneira ou outra entra no desenvolvimento. Eu já fui um pouco diferente, né? Tipo assim, eu não tinha essa ligação tanto com a igreja, não gostava tanto. E aí, assim, minha irmã começou a fazer a Eucaristia, essas coisas que tem que fazer na igreja, e eu queria fazer parte, porque ela tava fazendo também, né, criança e tal. Quando eu entrei e eu descobri que tinha que levantar de manhã, eu já não queria mais, entendeu? Porque é isso, gente, né? Quem vê close não vê corre. Foi. E aí, isso foi me enchendo o saco. Por quê? Eu não sentia que eu poderia ser eu mesmo quando eu tava na igreja, sabe? E aí, tipo, principalmente nessas coisas que tinha de jovem, então a gente acabava tendo que ir, era muito chato. Eu não gostava, até hoje eu não gosto. Mas é uma particularidade minha, eu não tô difamando religião nenhuma. Eita, peraí. Aí, só podia crismar, pelo menos na minha época, com 15 anos. E aí tinha uma série de atividades que a gente tinha que ir, igual tinha domingo que a gente ia, ficava lá 2 horas numa missa. 2 horas a missa, né? Porque a gente ia de manhã e ia embora só de tarde. Aí tinha missa de manhã, missa de tarde. E ele, é porque é jovem, aí vai ser mais animado. Não tinha nada de animado, era tudo ruim, assim, na minha visão, eu não gostava. E eu me sentia muito sozinho ali no meio daquele povo ali, tipo, não sei, eu não me identificava com ninguém. E a minha cidade, por ser uma cidade pequena, né? Tipo assim, envolvia muita gente. Então tinha a elite e tinha, assim, poucas pessoas que estudavam comigo, sabe? Porque eu morava no centro, tem toda essa questão que eu só entendi agora, na verdade. Um tempo eu falei que eu não queria ir, minha mãe enchendo o saco, acabou que eu crismei. E aí eu falei assim, ó, depois que eu crismar, nunca mais nessa igreja. E nunca mais, até hoje, até mudei de cidade, nem tem como entrar em igreja, assim, mas assim, eu não tenho nada contra, eu super respeito quem é católico, quem é evangélico. Só que eu acho assim, eu acho que tem momentos e tem coisas que a gente fala, sabe? Tipo, super rola de eu conversar com uma pessoa que é evangélica, uma pessoa católica, de boa, sem falar de religião. A questão é, você só sabe falar de religião, é isso que importa. Entendeu? E também tem as pessoas que são fanatistas, tem, né, o fanatismo, enfim. Isso é uma coisa muito particular. E aí com 15 anos eu crismei, nunca mais eu quis entrar dentro de igreja, nunca mais quis saber dessas coisas. E aí eu falei com a minha mãe que eu não queria ir e tal, não queria ir mais. Aí minha mãe, nossa, deu uma treta, assim, minha mãe queria que eu fosse. Meu pai ficou muito chateado, porque eu tinha saído da igreja, não sei o que, não sei o que. Enfim. E aí eu tinha descobrido mais sobre a Umbanda, né? Que eu vi que tinha essa coisa, essa relação de ter eu entendi como entidade santa a mesma coisa. De ter santos pretos, né? De cultuar uma coisa mais preta, que tinha mais gente preta assim do que eu via de longe. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar e tal, olhar aquela coisa e criou uma admiração muito grande, principalmente por ser entidades pretas, né? Pela imagem ser representada de pessoas pretas. E aí eu falei que eu era macumbeiro. E tipo assim, a minha mãe, ela tem esse costume dela ir às vezes, sabe? Ela não incorpora nem nada, pelo que eu sei. Não incorpora nem nada, mas ela vai às vezes, assim, no babado. E aí meu pai conversou com ela e tal, viu que tinha alguma coisa diferente. Aí minha mãe pegou e falou, brigou comigo, né? Chegou em casa, brigou comigo horrores. Falando assim, por que você sai da igreja, não sei o que, não sei o que. Fala de Deus, fala de paz, por que você não tá se sentindo paz? Aí eu só falei com ela que eu não ia responder nada que ela tinha me perguntado e que eu não ia mais na igreja. Aí ela ficou brava e falou assim, então tá bom, já que você é macumbeiro, então a gente vai no terreiro. Até rimou. Aí ela pegou, não falou o dia, só falou que a gente ia. Eu já tinha até esquecido aquilo que ela falou, continuei estudando, pesquisando, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí, beleza. Aí, num belo dia, assim, ela pegou e falou assim, ó, se arruma que a gente vai a gente vai no centro. E eu jurando que era o centro da cidade, mas na verdade era um terreiro. Quando chegou lá, que eu fui descobrir que era um terreiro que o povo falava centro, que eu nem sabia disso.
E aí eu fui morrendo de medo, porque eu tinha medo de Exu, né? Eu queria passar com a pombagira. Eu ficava com medo do Exu, falava pra minha mãe que eu era viado. Meu Deus do céu, gente. Foi uma aflição, assim, quase que eu mijei na roupa, juro pra vocês. E aí, aquela coisa, né? Tudo novo pra mim, eu observando. E eu tenho uma coisa, gente, toda vez que eu vou em terreiro, assim, que eu vou pra tomar consulta, a pessoa que vai passar, que vai dar consulta pra mim, fica me olhando. Acontece alguma coisa da pessoa ficar perto de mim, de uma maneira que a gente consegue ficar se encarando, e aí na hora que a entidade desce e tem que chamar aquela pessoa, eu tô lá na pessoa. Não sei o que acontece. E não foi diferente dessa vez. E o cara tá sentado na porta fumando e ficou me olhando, toda hora eu ficava, meu Deus do céu. E aí, gente, e aí me olhando, e aí foi. Começou a chamar lá, né? Chamou aquela coisa doida. Eu duvidava também, nessa época eu duvidava muito das coisas. Quando eu vi aquele povo tremendo o corpo inteiro, de um jeito assim que eu não consigo fazer isso até hoje, eu aqui com vocês. Agora, quando eu tô incorporado, isso rola muito. Mas o corpo inteiro, sabe? E eu falei, gente do céu, o negócio é real mesmo. E aí a mulher passando mal na consulência, aquela coisa toda. E aí foi quando chegou. Aí conversei com o Exu e tal, parará, já contei. Vou colocar pra vocês um card aqui. A primeira vez que eu fui no terreiro. E aí, gente, a gente foi só essa vez que eu conheci o Capa Preta. Depois nunca mais a gente voltou nesse terreiro. E era sempre isso, eu sempre ia num terreiro. Depois que eu ia essa vez, nunca mais eu conseguia ir de novo. E aí fiquei aquela coisa com Capa Preta, achava até que eu trabalhava com Capa Preta, entendeu? Aquela doideira. Nossa, Capa Preta, todo mundo era Capa Preta, gente, que foi o Exu que me atendeu. Daí a gente pegou, foi em um outro terreiro, que minha mãe, ela é muito cigana, ela tá em todo quanto é lugar, e a gente foi em um outro terreiro, que foi Gira de Herê. Aí chegou lá, a mãe de santo olhou pra mim e falou pra minha mãe assim, ó, esse menino aqui, ele tem um santo muito forte, viu? Beleza. Aí chegou lá, o preto velho dela desceu e me chamou. Aí falou a mesma coisa. Aí ele pegou e falou assim, ó, só não vou chamar essas entidades aqui porque você tá de short. E aí, tipo assim, né, o terreiro tinha algumas questões, assim, eu não posso nem falar, mas ainda bem que eu não virei lá, porque o povo falava que lá tinha muita marmotagem, muita gente passava à frente, exceto a mãe de santo. A mãe de santo realmente não passava, porque ela falou umas coisas assim muito real pra mim. Depois também nunca mais fui nesse terreiro, o terreiro até fechou. E aí eu fiquei um tempão sem ir, tipo uns 2 anos, mas continuei estudando, pesquisando. Conheci, tipo, algumas forças de trabalho, assim, linhas. Conheci um canal que chama Filha de Oiá. Inclusive vou deixar pra vocês aqui o canal dela, que é da Carol. Muito bom, gente. Tipo, aprendi muita coisa, assim, linhas e tal. E comecei a entender alguns sonhos e tudo mais. E aí eu mudei pra morar com a minha irmã, né? E lá onde ela morava não tinha, assim, tipo, na cidade, então a gente tinha que viajar. E aí eu comecei a pesquisar, né? Falei, não, depois que eu trabalhar, que eu conseguir um serviço, eu vou fazer. E aí eu mudei pra casa da minha irmã pra poder trabalhar, né? Então eu falei, não, tranquilo, dá super de ir. Comecei a pesquisar, tipo, lugar perto que tinha pra mim poder ir e nada. Aí comecei a procurar pessoas que eu sabia que ia. Falava, como é que vocês fazem pra poder ir aqui e tal, nananana. Até que eu conheci uma menina que ela ia. E ela manda mensagem, tá, porque eu tento marcar, assim, né, tipo, um carro pra poder ir. Só que, tipo assim, muitas das vezes não tem gente, tipo assim, gente, nessa cidade que a gente morava, que eu morava com a minha irmã, é uma cidade muito pequena, o pessoal é muito preconceituoso, entendeu? Tem essa questão do congado, que é uma prática, querendo ou não, católica. Então, tipo assim, pelo que eles falam, não tem nada ligado com magia, né? Então, assim, essa questão de umbanda, assim, né, na cidade do que tem mesmo, a gente faz, tipo assim, amarração, trabalho, tipo, nada assim aberto, tipo, uma gira. Vai ter gira de preto velho, gira de cura, essas coisas não tem, entendeu? E aí a gente pegou, marcou um dia, não deu certo no dia. Marcou o outro, não deu certo de novo. Aí marcou o outro, deu.
E aí a gente foi nesse terreiro, um terreiro lindo, gente. Era um terreiro de caboclo, era gira de caboclo, inclusive. Só que lá é bem diferente dos terreiros que eu tava acostumado a ir. Lá era tipo assim, linha de direita e linha de esquerda que trabalhava no dia, sabe? E eu acho que o resto era trabalho fechado, assim, tipo cigano. Nunca teve gira de cigano, sabe? Assim, aberto. E aí eu criei uma conexão muito forte com aquele terreiro, eu achei lindo, né? A gente continuou marcando de ir. E eu comecei a, tipo assim, foi um dos terreiros que eu consegui ir mais vezes, sabe? Depois dos outros dois que eu fui. E aí eu comecei a ter uma ligação muito forte com aquele terreiro, comecei a ter uma ligação muito forte com as minhas entidades. E eu comecei a sentir uma aproximação muito forte, sabe? E aí eu comecei a sentir também, né? Porque até então eu não sentia. Todas as vezes que eu ia nos outros terreiros, gente, eu ficava muito com a respiração prendida. Mas eu achava que isso era porque eu ficava, tipo, não sei, ansioso. Eu ficava, tipo assim, tipo, muito... Sabe? Mas eu achava que era coisa minha. Na verdade, eu estava passando mal porque provavelmente algumas forças estavam se aproximando. Na minha cabeça eu entendo como isso. E aí quando eu tava nesse outro terreiro, na cidade da minha irmã, assim, que era lá em Divinópolis, aí eu comecei a passar mal, gente. Aí toda vez que eu ia, eu começava a passar mal. E eu não entendia. Por isso que é importante a gente fazer desenvolvimento, porque a gente entende. Então a gente consegue segurar aquilo. Começava a chorar e tinha que me chamar, levar lá pra dentro. Aí começava aquela palhaçada toda. Pra poder, né, dar uma afastada na energia, pra mim não ficar sentindo tanto. Porque eu não sabia o que fazer, o que eu faço. Tô com uma dor que minha perna tá tremendo, o que eu faço? E aí? Não sei. E aí eu começava a chorar dentro, às vezes dentro do carro, a gente já sentia aquela energia assim de Exu, aquela coisa que me queimava assim, eu começava a chorar, não sabia. E aí aquela coisa de querer saber quem é a entidade, qual que é o nome. Tipo assim, na verdade eu nem queria saber o nome, eu queria saber quem era, porque às vezes eu sentia muito, eu não sabia, tipo, tá, e aí? Às vezes no meu trabalho eu tava lá tranquilo, do nada eu sentia aquela força, eu começava a rir, o povo achava que eu tava rindo deles. E eu queria saber o que que era, eu falava, e aí, o que que é? O que que tá acontecendo? Quem é? Toque, toque, quem é? E aí tem uma série de questões. Aí, tipo assim, de tanto passar mal, uma das entidades que trabalha comigo chegou e falou assim, ó, então, não vai ter como você ir mais, porque do jeito que tá, não, assim, você tá passando muito mal. E lá não vai ser o lugar que você vai desenvolver, não vai ser o lugar que você vai trabalhar. E aí eu não consegui mais. Tipo assim, foi como se fosse um vento assim, ó. Toda vez que a gente tentava de marcar de ir, gente, não dava certo. Toda vez. Eu continuei estudando, não consegui ir. Aí eu tentei várias maneiras de tentar ir, não consegui de maneira nenhuma. E aí eu mudei pra Uberlândia. Vim pra Uberlândia e tal. E aí, antes de vir pra cá, eu já tava pesquisando terreiros que eu iria conhecer pra mim entrar. Que eu falei assim, ó, beleza, agora eu passei, tananã, tananã. Vou procurar uma casa pra me desenvolver. Porque lá nesse terreiro que eu tava, eu falava, ó, você é médium, você quer isso, então já que você quer, você vai ter que desenvolver. E aí quase que eu desenvolvi nessa casa, mas não desenvolvi. Aí vim pra cá, conheci uma outra casa, né, aqui. Não vou falar nome de casas, que eu... Meu Deus do céu. Porque rola uma dessas questões de falar coisas que eu não posso falar. Tanto que tem coisa aqui que eu falei que eu não podia nem falar, mas enfim. E aí, gente, eu conheci essa casa, foi a primeira vez, conheci, né? Porque tem isso, não é entrar numa casa e já, ai, vou entrar pra cá, não. Você tem que ir, eu recomendo isso, você ir. Ainda assim, gente, eu conheci, tipo assim, eu conheci na casa, tipo assim, pelo menos umas 3 semanas. Depois que eu entrei, eu vi outras coisas. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado. Outras coisas não negativas. Mas eu falo assim, lidar com pessoas. Então tem gente ali que você... Tipo assim, eu mesmo, antes de eu entrar no desenvolvimento, tinha gente que olhava e falava assim, não vai dar certo. Se eu entrar nessa casa aqui, eu vou brigar com essa pessoa. Porque você vê, assim, o jeito que a pessoa lida com as outras pessoas, enfim. Tem essa questão de convivência também. E aí eu passei mal de novo nessa casa. Eu acabei passando mal. Aí o Cambone-chefe me chamou, lavou minha cara. Falou assim que eu tinha que entrar pro desenvolvimento, porque eu já tava passando mal há muito tempo. E isso quem sabia era só eu, não tinha ninguém em Uberlândia que sabia dessa história. Falou que passou da hora já ficar passando mal, que isso já passou da hora de acabar já. Que ou eu entro pro desenvolvimento, ou não adiantava nada ficar usando miçanga, que eu tinha uma miçanga de Oxalá, né?
E aí eu peguei na mesma hora eu fui lá, falei com o pai de santo, que eu não sabia que ia começar o desenvolvimento, né? Aí conversei com ele, comecei. Aí, só que o desenvolvimento, gente, você não fazia parte da casa. Esse desenvolvimento era um desenvolvimento que você, tipo assim, você pagava. E aí, tipo assim, depois que você pagava, né, você ficava fazendo desenvolvimento lá na casa. Porque tinha custo, né? Era uma corrente, tipo, só de desenvolvimento. Tinha os tratamentos, igual teve uma vez que teve, tipo um benzimento de anjo de guarda. Então tem essas coisas assim, querendo ou não, requer dinheiro, né? E querendo ou não, é uma ajuda que a casa tá te fazendo, né? Então não custa nada você ajudar a casa. E aí eu comecei a desenvolver. Eu já contei pra vocês como foi o meu desenvolvimento também. Então eu vou falar tanto dessa parte. E eu fiquei lá, gente, tipo assim, 2 meses. Parece que foi assim, 2 anos, sabe? Foi muito assim. Não num quesito de lento, sabe? Mas no quesito assim de desenvolver, e aí você incorporar uma linha numa semana, depois de 15 dias você incorporar outra, e você, tipo, talvez tentar entender, porque o que eles falam pra gente é pra gente não tentar entender, né? Não racionalizar, mas é impossível, gente. Tipo, é muito difícil essas questões. E aí fui descobrindo nomes, comecei a descobrir quem era. Então rola muito dessa questão de você saber quem é no momento certo. E uma coisa que eles sempre falam, né? Você vai saber quem é no momento certo. Tem coisa, gente, que a gente só vai descobrir depois de muito tempo. Não é quando a gente quer. E tipo assim, quanto mais bater na tecla do quero saber, mais você vai se fuder. Isso eu falo por experiência própria. Quem já assistiu o vídeo de eu tomando o esporro do caboclo, porque eu queria saber o nome das minhas entidades antes de desenvolver, vai entender o que eu tô falando. E aí rolou toda essa questão, né, de entrar pra uma casa, né? Não sei o que acontece, gente. Chega um momento assim que fica isso, sabe? Essa energia de entrar pra uma casa. E aí as pessoas começam a ser retiradas da corrente. É uma coisa muito louca. É gente que sai da corrente, tipo, gente que tava há muito tempo na casa sai da corrente e entra uma pessoa nova que já era pra estar ali há muito tempo. E gente que, tipo assim, que tava no desenvolvimento e que vai pra outra casa. Gente que sai do desenvolvimento, tipo, que não quer mais. Tipo, gente que já não tava incorporando. E aí aconteceu comigo isso, né? Que aí eu tava no desenvolvimento e eu pretendia finalizar o desenvolvimento. E aí eu falei assim, ó, se eu não entrar pra nenhuma casa até o fim do meu desenvolvimento, eu vou ir pro candomblé. Eu vou saber que é um sinal eu ir pro candomblé. Aí quando deu, tipo assim, 3 meses, indo pra 4, eu entrei pra casa do meu babá, que eu tô agora, né? E eu fui direcionada pelo meu ex-pai de santo, né? Que ele antes era meu avô de santo, agora não é mais, mas enfim. E aí foi isso, gente. Aí, tipo, ainda tô em desenvolvimento. Se eu fosse dar uma dica para as pessoas que vão entrar na Umbanda e tudo mais, tenham calma, pressa, não vai levar vocês a nada, entendeu? E eu vou falar para vocês por experiência própria. Porque antes de eu vir pra Uberlândia, gente, nossa, ficava aquela afobação pra ir pro terreiro. Nossa senhora, toda vez que a gente marcava e não dava pra ir, meu Deus do céu, faltava um pouco infartado, tem que ir no terreiro, preciso conversar com o preto velho. E aí, tipo assim, essa frustração não adiantava de nada, porque não era pra mim ir, já tinham falado que não era pra mim ir. Entendeu? E eu querendo ir. Não, eu vou sim. Não, eu vou. E nada. E aí, tipo assim, gente, eu tava quase tirando carteira, né? Tava um ponto, assim, de eu querer pegar o carro de uma pessoa emprestado. Uma pessoa que tirou a habilitação, nunca andou no trânsito, querendo pegar carro emprestado pra sair dirigindo em BR pra ir em terreiro. Louca. Louca. E aí, assim, a dica que eu tenho, né, se você passa por essa situação de morar no interior, de, né, nem sempre conseguir ir, vai estudar, gente. Pega aí no YouTube, anota as suas dúvidas. O que é Exu? O que é linha de trabalho? O que é entidade? O que é falange? Pesquisa aí, tem vídeo de várias pessoas falando. Assim como esse canal, tem vários canais de pessoas muito mais experientes, que é pai de santo, mãe de santo, que fala assim. Eu assistia muito o DCE, agora eu acompanho mais a Vovó Maria Conga. Mas tem o DCE, que tem várias entidades falando várias coisas, vários vídeos assim. Tem um vídeo de 1 hora só de Maria Padilha, sei lá, do Cabaré, falando tipo assim,
uma hora ela falando várias coisas, entendeu? Então, assim, se for por falta de ir num terreiro, vai assistir o vídeo, porque querendo ou não, tem algum ensinamento, pelo menos em uma hora você vai pegar um ensinamento que aquela entidade tá passando. E assim, tenham calma, porque é um processo, não é quando vocês querem desenvolver. Tem gente aí que desenvolve depois dos 30, tem gente que desenvolve quando, tipo, nasce. Tipo, já vai lá e entra num terreiro, já nasce dentro de um terreiro, né? Tem gente que desenvolve, tipo, novo, igual, tipo, eu comecei a desenvolver com 20 anos. Então, é muito particular isso, e é um processo de cada um, é o tempo de cada um. Às vezes você vai desenvolver, você não tem um dinheiro ainda pra poder se manter num terreiro, porque querendo ou não exige dinheiro, você tem que pagar a mensalidade da casa, porque você tem que ajudar com, né, a água, a luz, nada daquilo ali você paga sozinho. Tem lugar que você tem... Gente, meu Deus do céu. É vela que tem que comprar para acender para as suas entidades. Fora também as miçangas que você vai ter que fazer. Tem vezes que eles pedem coisa, tipo assim, eu quero uma bebida, eu vou precisar de cigarro. E as coisas acabam assim, ó. Se você não tiver dinheiro, como é que você vai fazer pra poder entrar? E a maioria das pessoas que entram na Umbanda não tem dinheiro, viu? Quem entra aí começando aí não tem, isso aí eu garanto pra vocês. Mas é uma questão também de um outro assunto para um outro dia, que a gente vai falar também sobre essa questão de dinheiro, de abrir caminhos. E é isso, esse é mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui a experiência de vocês, como vocês foram parar num terreiro, seja de candomblé ou de umbanda, de jurema sagrado, não sei. Como vocês foram parar. Também, se você for católico e evangélico, comenta aqui como você foi parar na igreja, se você nasceu, se você já era de outro lugar, porque tem gente também que sai da Umbanda e vai pra igreja. Comenta aqui, eu vou adorar saber, eu vou adorar ler, porque eu sinto que vocês não estão comentando, só estão assistindo os vídeos. Então comenta aqui a sua experiência que eu vou adorar ler. E é isso, tchau.